Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Presente em nossos estúdios está o Superintendente da Defesa Civil Municipal, Adão Lemos, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, pós-graduado em Liderança e Gestão de Pessoas e MBA em Liderança e Coach pela Faculdade Descomplica. É coach em desenvolvimento humano. Adão Lemos é também pastor evangélico e teólogo. Uma honra ter o seu prestígio e a sua presença aqui no programa e com muito orgulho informar sobre o trabalho louvável e incansável que a Defesa Civil realizou em decorrência das trágicas enchentes. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Superintendente Adão Lemos. Ok, obrigado. É uma honra, estar aqui, e trazer informações que são importantes, relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigada. A Defesa Civil é o órgão que recepciona demandas relacionadas a riscos, desastres e eventos adversos. Vamos iniciar esclarecendo os nossos telespectadores quais os principais tipos de riscos que temos hoje. Na verdade, nós temos 18 tipos de riscos, desde a erupção vulcânica, terremotos, e assim por diante. Mas os principais em Santa Maria são 3. Nós temos chuvas intensas, foi o que foi abalado agora a partir do dia 29 de abril em diante. Nós temos inundações e deslizamento e vendavais. Então esses 4 são realmente os mais impactantes e que geram maiores prejuízos e danos para a nossa comunidade. Então nós podemos comentar, constatar que infelizmente nós tivemos esses 3 principais tipos de riscos em decorrência das fortes chuvas. Você fala aí do risco geológico, em virtude dos deslizamentos, o risco então hidrológico, que são as inundações, as enchentes, e o risco meteorológico em razão do fenômeno climático extremo ocorrido, correto? Exatamente, e nós tivemos aí do dia 29 de abril em diante, os 3 na verdade. Primeiro foi o risco hidrológico, ou seja, nós tivemos alagamentos e inundações. Depois nós tivemos deslizamento de massa e depois nós tivemos também ventos superiores a 80 km por hora, ou seja, nós tivemos o pacote completo aqui na nossa cidade nesses dias, final de abril e início de maio. E não tinha como não ocasionar uma tragédia, não é? Infelizmente, E a Defesa Civil, ela desempenha um papel relevante na gestão desses riscos, incluindo ações de prevenção, de preparação, de resposta, recuperação, visando aí minimizar os impactos desses riscos sobre a população, e o meio ambiente atingido. Exatamente, nós temos as fases da tragédia, Então a gente sempre primeiro trabalha com a questão da prevenção, então a gente toma muitas medidas para evitar que a gente tenha danos maiores, Depois, quando o evento já aconteceu, nós já começamos já com a resposta, e na resposta nós temos o resgate, nós temos também a questão da ajuda humanitária, e isso nós já passamos dessa fase também. Depois nós temos o restabelecimento das condições mínimas para as pessoas poderem voltar para suas casas, Sim. restabelecer acessos, pelo menos parcialmente, e depois vem a reconstrução, que é a última fase, é a fase mais demorada, que leva mais tempo, e também a fase que tem um custo maior também. A título de informação em relação ao funcionamento da Defesa Civil, nós temos a Defesa Civil da União em Brasília, do Estado em Porto Alegre e do município em Santa Maria, que está sob o seu comando. Exatamente, nós temos na verdade um sistema, além de ter órgãos federais, estaduais e municipais, nós temos também um sistema onde engloba não só a Defesa Civil como um todo, mas também quando nós estamos em desastre, todas as pessoas podem participar e podem auxiliar a Defesa Civil. Por isso que nós temos um sistema onde várias secretarias, várias instituições estão trabalhando em comum acordo e em liderança e coordenação
com a Defesa Civil para prestar socorro, resgate e apoio às pessoas. Foi um trabalho sincronizado, ancorado pelo CIOSP, que envolveu todas as forças de segurança, nesse caso das trágicas enchentes, tendo em vista que as ações deveriam ser muito rápidas, não é? Pois a cada momento que passava poderia ocorrer mais óbitos, mais deslizamentos, enfim, e esse dinamismo foi determinante para impedir esses efeitos negativos. Exatamente. Nós tivemos, na verdade, uma quantidade de óbitos e feridos muito pequeno, até comparado com outras cidades. Cidades de porte menor tiveram mais mortes, mais feridos. Uma das causas, né, que nós podemos atribuir é essa agilidade de todas as forças de segurança, junto com a sincronicidade, trabalhando em sincronia, em unidade, ou seja, uma viatura para cada ocorrência. E é claro, o CIOSP foi determinante para que a gente pudesse lograr êxito e ter sucesso nessa empreitada. E é claro que a Defesa Civil ela auxiliou nesse processo de verificação de todos os meios possíveis para o resgate. A partir desse gabinete de decisões, que é no nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, inclusive contando com a ajuda da comunidade. Com certeza, algo muito bacana, né, foi o apoio da comunidade. Nós tivemos aí mais de 3.000 voluntários. Entre esses voluntários e também que foram acionados, nós podemos citar, por exemplo, jipeiros, trilheiros, até pessoas com barco e jet ski. Ou seja, a comunidade deu um apoio fundamental para que a gente pudesse ter êxito realmente nessa empreitada aí. Muito importante essa solidariedade nesses momentos, né, tão extremáticos. E nós tivemos um instrumento utilizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, que foi o aluguel social, que naquele momento, né, e que ainda está sendo resolutivo, principalmente para as pessoas que saíram das suas casas, né, porque não poderiam ficar lá nos locais de risco. Então é uma medida emergencial, cujo tempo é determinado, mas que valeu muito a pena. Com certeza, o aluguel social é uma baita ferramenta, né, que vai auxiliar principalmente naquelas áreas que são de risco, né? Inclusive temos ações judiciais para a evacuação daquele local, como por exemplo a Rua Canário, lá no Itararé, né? Que fica bem na divisa entre Itararé e Campestre, né? Então alguns falam Itararé, outros falam Campestre, mas na verdade é Itararé ainda, né? Sim. A Rua Canário. Mas então esse instrumento, o aluguel social, ele é preponderante, fundamental para auxílio, para a retirada dessas pessoas, dessas famílias, e colocar essas famílias num local mais seguro, mais tranquilo, que elas possam refazer suas vidas, né? Claro. Compreendemos que a sua instituição ela oferece um suporte contínuo, né? Que é realmente uma grande missão, uma missão de recuperação e de reconstrução. Então o trabalho não para aqui, ele é continuado. Com certeza, até porque o que acontece? Nós temos vários locais de riscos e esse evento, né, nos trouxe e nos mostrou algumas debilidades que nós temos que resolver, temos que buscar soluções, né? Então temos vários locais que apresentaram problemas com riscos geológicos e riscos hidrológicos. Superintendente Adão Lemos, para poder resolver essas questões de risco geológico e hidrológico, é necessário um grande aporte de verba pública. Existe um planejamento para tanto que possa ser executado? Sim, sim. O ano passado nós fizemos um levantamento de área de risco e fizemos proposta, né, para o PAC, para o Plano de Aceleração de Crescimento, onde nós temos 11 áreas que foram delimitadas, né, pelo Poder Público, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, a Defesa Civil, para que a gente pudesse fazer obras nesse local e buscar e trazer mais segurança para essas pessoas. O objetivo principal são áreas de risco e área de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas mais carentes, mais pobres, né? Então, nesses locais, terá obras para trazer segurança para essas pessoas. Um desses locais realmente era a Canário e também a Vila Churupa. Então nós temos obras que já foram feitos levantamentos e que o valor deu de 33 milhões. E esse valor, né, o governo federal já acenou com a questão da liberação. Então agora nós podemos ter obras naquele local, se assim for condizente também, até mesmo por causa dos estudos que estão sendo feitos para esse local. Sim, porque é necessário
um estudo das condições para executar esse planejamento. Exatamente. O estudo que foi feito ano passado, né, era um estudo dentro das condições normais. Como houve uma chuva acima da média, né, fora da curva, que a gente chama, totalmente fora do esperado, né, tanto que superou a enchente de 1941, que choveu em 20 dias, e aqui choveu em 3 dias a mesma quantidade, e também o prejuízo foi bem maior. Então agora vai ter que ser reavaliado essas obras naquele local, talvez até com a possibilidade de uma realocação permanente para as pessoas em locais próximos, e também esse valor daí ser revertido na questão habitacional. Com certeza, porque as condições são outras, portanto as necessidades também serão outras. Reunindo informações, trazemos alguns dados de locais em Santa Maria, né, e na região onde sofremos ocorrências, né, as ocorrências das fortes chuvas, e você pode contribuir também com essas informações. São locais que precisam de suporte, precisam de atenção, que a Vila Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Vila Churupa, no bairro Itararé, você acabou de mencionar. Esse, no meu ponto de vista, talvez seja o pior local que nós temos hoje, né? Nós temos muitas fraturas, degraus, rachaduras, deslocamento de massa, movimento de massa, e esse local ele requer um estudo mais profundo, mais aprofundado. Inclusive nós já estamos buscando apoios de profissionais, não só geólogos, mas também geotécnicos, que trabalham nessa área e que possam trazer mais informações, até mesmo para a decisão do poder público mais assertiva. E a Rua Canário, no bairro Campestre, você falou também Itararé. Exatamente, essa rua onde que nós tivemos as 2 mortes, né, com 2 feridos, né? As outras 3 mortes, totalizando 5 mortes, nós tivemos em Arroio Grande, distrito de Arroio Grande. Essa Rua Canário também é uma área que exige também um olhar mais aprofundado, estudos mais técnicos, aprofundados, detalhados, para verificar qual o melhor instrumento, né? Ou fazer, por exemplo, uma obra de contenção ou realocação. Mas tudo quem vai nos dizer vai ser os estudos, os técnicos também, para que o governo possa tomar a melhor decisão. Deslizamentos no Morro do Sechela, temos o quilômetro 3, Biribiu, são outras regiões afetadas. Exatamente. A Biribiu hoje também é uma outra região que nos traz um alerta muito grande. Nós temos a rua Marconi Mussói, que é a única rua de acesso oficial, né, para esse local, e a rua Marconi Mussói está descendo, ela está se desgrudando, né? Então automaticamente é um local de muito risco. E nós temos casas próximas, abaixo dessa rua, que podem ser atingidas, que nós já notificamos para as pessoas saírem. Essa rachadura cada vez aumenta mais, o risco é cada vez maior e também merece muita atenção. E também a comunidade já faz aí, desde o dia 29 de abril, estão sem água, né? A gente busca outras fontes, outros meios para trazer água para a população. E agora buscando um caminho alternativo, um antigo acesso, né, para Biribiu, para que a gente possa levar essa água para a comunidade. Na Vila Santa Teresa, na Chácara das Flores, localizada junto ao morro, várias casas com problemas seríssimos. Exatamente. Com rachaduras no solo. Nós temos hoje 35 casas que foram afetadas de alguma forma. Dessas 35 casas, nós temos 15 que nós, pela Defesa Civil, colocamos como afetada de uma forma mais grave, né? Sendo 7 de uma forma gravíssima, né? E 3 delas nós temos uma perda total, a casa não tem mais reparo, é só demolição mesmo e não há outra alternativa. Então está sendo verificado inclusive até a questão do próprio aluguel social para esse pessoal, visto que estão em local de risco, e já temos laudo da Defesa Civil e também laudo técnico de geólogo da Secretaria do Meio Ambiente. Vila Canaã, no bairro Tancredo Neves. 12 casas com problemas. Outro local que até nos surpreendeu, né? Porque até então nunca tivemos problema relacionado a risco geológico naquela região. Mas hoje ela realmente nos acena para algo que deve ser feito até para poder trazer mais segurança para o local.
Temos aí outras vilas, como a Vila Ipiranga, Vila Schirmer, Vila Tropical, Estação dos Ventos, onde esteve totalmente inundado. A água chegou a alcançar o telhado das casas, localizadas muito próximos do rio Vacacaimirim, que cresceu de forma assustadora. Exatamente, principalmente o rio Vacacaimirim, né, que dá uma continuação à barragem do DNOS, lá na Vila Schirmer, no bairro João Goulart, é o local mais perigoso, né? Muitas famílias que moram à beira, né, do rio, nós vamos ter que analisar uma situação, de repente, de realocação dessas famílias, visto que o local onde que eles estão é local de alague, é um local onde vai dar novos alagamentos e que, se der alagamento semelhante a esse, eles vão perder a casa deles. Então, inclusive, é melhor retirar e remover de uma forma preventiva do que depois contabilizar como feridos ou até mesmo mortos. Então, nós já estamos trabalhando nesse sentido. E em Arroio Grande, várias casas destruídas. Temos aí um saldo de 35 pontes danificadas, sendo que 18 pontes foram destruídas. Exatamente. Nós vamos ter aí um projeto de reconstrução que vai sair muito caro, né? Mas o governo federal já sinalizou, e nós estamos com nossas secretarias também apoiando, engenheiros trabalhando para mapear todas as pontes, fazer também o cálculo, e muitas delas já foram aprovadas, graças a Deus. Ou seja, já temos uma sinalização para poder começar o trabalho de reconstrução. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo um trabalho paliativo, né, para que as pessoas não fiquem sem acesso, mas depois vai ser reconstruído e de uma forma muito melhor. Aonde nós tínhamos ponte de madeira, vão ser feito ponte de concretos. Bem, acredito ter citado os principais lugares, né, que apresentam situações críticas e que precisam da atuação, né, do poder público, de forças para que essa situação ela mude o mais rápido possível, né, e que a segurança volte, né, para as residências, para os lares, para as localidades das pessoas, né, moradoras nessas regiões. Não é? E essa é a maior prova de que a Defesa Civil está atuando com contundência, né, com rigidez, e está firme nesse propósito de atender a todas essas regiões. Talvez tenhamos outras regiões, acredito ter citado as principais. Essas foram as principais, temos outras regiões pontuais, né? Mas as principais que envolvem comunidades são essas, né? Eu posso citar a Vila Ipiranga, por exemplo, nós já fizemos um trabalho de limpeza, de desassoreamento, mas como, né, outros pontos da cidade merecem e necessitam ser feitos novos trabalhos também de desassoreamento. O que é desassoreamento? É a limpeza do rio, de repente aprofundar um pouco mais, né, a margem do rio, e de repente talvez até alargar, se for necessário também, para abrir um canal maior em alguns pontos. Ou seja, fazer um trabalho que nos dê mais segurança e dê fluidez. Assim também, né, vamos mais longe também com a questão das florestas e matas ciliares. Precisamos replantar nesses locais onde tiveram algum solapamento, a gente chama de solapamento do rio, ou seja, aonde deslizou, né, e acabou atulhando, ou muitas vezes um bueiro, ou uma ponte, ou uma galeria. Então precisamos rever essa situação. E uma das coisas necessárias é que a gente tenha a mata ciliar, que é fundamental para manter a integridade dos nossos rios e dos nossos barrancos dos rios. Perfeito, e estamos trazendo essas informações também para a comunidade participar, né? Uma comunidade tão solidária. Então nós estamos apontando os principais locais, né, as principais necessidades, para que também chegue a solidariedade até esses pontos, né, muitos pontos vulneráveis, pessoas que não em condições financeiras tão interessantes e que precisam de ajuda. A maior parte das pessoas que moram em área de risco são pessoas extremamente vulneráveis, né? E vulneráveis em todos os sentidos, né? Vulneráveis não só socioeconômico, mas também até mesmo nas suas residências, suas casas. Geralmente são casas de madeira, são casas que têm um sistema construtivo baixo, né?
e também não tem uma segurança. Então, Sim. a Defesa Civil sempre está próximo dessa comunidade, apoiando em todos os sentidos. Muitas dessas comunidades, por exemplo, quando deu o vendaval, perderam, né, os seus telhados. Então a gente foi e recompôs o telhado, a gente doa todo o telhado numa situação dessa, assim como também de incêndio. Então a Defesa Civil apoiou com telhado, apoiou com lona, com cesta básica, com roupa, ou seja, com tudo aquilo que era Sim. possível apoiar naquele primeiro momento. Porque realmente é uma situação muito difícil. E fazendo um balanço entre o número de óbitos, desabrigados e feridos, quantas vítimas foram registradas durante a grande enchente de 2024? Em 2024 eu não tenho esse dado da quantidade de vítimas, né? Eu só tenho de danos, que, né, houve um dano bem considerável. Agora, em relação a esse, sim, nós tivemos 5 mortos e 2 feridos. Se comparar, isso é interessante, se comparar com cidades menores, até da região, a gente vai verificar que Santa Maria teve um número muito pequeno em relação até às cidades próximas. Isso também é fruto de tudo que nós já fizemos. Sim. Nós trabalhamos com desassoreamento dos rios, com mapeamento de área de risco. Estamos fazendo um trabalho do Serviço Geológico do Brasil, que é estudo de viabilidade técnica, carta geotécnica, carta de suscetibilidade, carta de risco, carta de perigo, ou seja, estamos trabalhando em mapeamento dessas áreas. Também conseguimos uma atualização do Plano Municipal de Redução de Risco, que quem está fazendo é a nossa professora Andréa Numer, doutora aqui, PhD, da Universidade Federal de Santa Maria, junto com os professores, seus pares, que também são especialistas especialista nacional nessa área. Isso vai dar diretrizes, vai dar orientações para que o poder público possa tomar as melhores decisões futuras. Junto também com isso, nós atualizamos o nosso Plano Municipal de Contingência, que é a bíblia de toda e qualquer defesa civil, que diz o que tem que ser feito em cada situação, em cada desastre. Além também, nós contratamos um serviço de monitoramento e serviço de alerta. Então hoje, além dos alertas nacional, estadual, nós temos um municipal. Isso fez com que a gente saísse na frente de muitas cidades. Por quê? Porque nós conseguimos trazer todos esses estudos, todas essas análises com um trabalho de prevenção, mapeando, já tomando algumas medidas e assim por diante. Vários locais, por exemplo, que tinham pontes de madeira, nós já trocamos por pontes de concreto ou tubulação. Então, nesses locais, graças a Deus, não deu problema. Agora, outros locais mais antigos, acabou dando problema. Então, assim, nós já estamos fazendo o nosso dever de casa já antes. Sim. Por isso que os danos, os prejuízos e as vítimas foram pequenas em relação ao que poderia ter acontecido. Claro. Então, são providências essenciais que fizeram com que os danos fossem menores, né, diminutos. Não menos importante para as pessoas que sofreram, com certeza. Mas numa estatística, né, de danos, a Defesa Civil está fazendo seu trabalho, né, com competência. E, Adão Lemos, qual é a mensagem que fica para você após ter vivenciado tamanha tragédia? Em primeiro lugar, eu vejo assim, como é bom ajudar as pessoas. Eu digo não só pessoalmente, né, mas também eu vejo no sorriso de quem recebe e no sorriso de quem dá pelos voluntários. Então, como eu falei lá no início, os voluntários foram e são essenciais para esse momento também, principalmente na questão da triagem das roupas, das doações, apoios que nós tivemos, aí até mesmo para o resgate, é fundamental. A solidariedade não só do nosso povo de Santa Maria, mas de todo o Brasil, porque nós estamos ainda recebendo doações de todo o nosso país. Isso mostra o quão o brasileiro é solidário, e o santamariense em particular. Tá? Outra questão que eu vejo é como foi importante a nossa preparação e como é importante ainda essa visão de futuro que nós temos de uma defesa civil mais preparada, de uma defesa civil mais técnica, com instrumentos, com ferramentas e com pessoal preparado para agir. E outra questão que eu coloco também é a questão do CIOSP.
O CIOSP hoje é fundamental, é um elo de integração de todas as forças de segurança pública e lá não tem vaidade, lá tem uma necessidade, a gente trabalha de uma forma sincronizada, com apoio profissional e os números estão aí. E nesta atuação ele comprovou a sua excelência. Comprovou a sua excelência, ou seja, veio para ficar. Perfeito. E cada vez mais se comprova que Santa Maria é realmente uma cidade solidária, não apenas nas doações, mas no voluntariado. É importante esse reconhecimento à população. Exatamente. Eu deixo assim agora aqui o meu muito obrigado, né, a todos que de alguma forma apoiaram, doaram, trabalharam. Isso vai ficar na história, vai ser marcante e a gente vê realmente as pessoas recebendo o sorriso nos lábios, uma criança recebendo uma bolacha, algo que para muitas famílias parece normal, natural, mas para aquela criança ela vai receber com muito agrado e a família talvez seja a única coisa, o único alimento que ela vai ter naquele dia ou naquela semana ou naquele mês. Então realmente vale a pena. Então fazer o bem vale a pena. Fazer o bem sem olhar a quem, né? A solidariedade foi e continua sendo a marca positiva desse episódio tão triste que assolou a vida de muitas pessoas vítimas das fortes chuvas. E fazendo jus ao slogan nacional de Defesa Civil, a Defesa Civil somos todos nós. Parabéns pela sua indispensável atuação durante todo esse percurso, né? A atuação da Defesa Civil que está sob o seu comando, um órgão essencial para diminuir, para mitigar os efeitos das tragédias, oferecendo suporte, de todas as formas possíveis para que essas comunidades possam ter mais conforto, mais carinho, mais dignidade. Então, realmente foi um grande prazer recebê-lo aqui e o programa continua à sua disposição e à disposição da Defesa Civil, que realiza um trabalho eficiente e sustentável nas comunidades onde atua. Muito obrigado pela disponibilidade e volte sempre. Ok, obrigado, agradeço. E que nós tenhamos agora uma reconstrução e um restabelecimento e reconstrução muito melhor. E que a gente possa daqui para frente aprender as lições e que a gente possa se levantar e levantar mais forte ainda. Rumo à reconstrução. A seguir, vamos conversar com o Coronel Eduardo Cavedon Zaniol, comandante do 4º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Volto em instantes.